falar sobre essa aula, eu vou usar a aula que eu encontrei, que é basicamente a que eu tinha, só que eu acho que ela está melhor do que a minha, no caso, para eu fazer a parte teórica com vocês, que podia ter feito semana passada e não consegui, e aí eu vou gravar depois eu utilizando os instrumentos aqui, né? Porque eu não consigo pendurar o computador para fazer. Então, como eu falei, eu vou ter alguns instrumentos para tentar fazer com que vocês enxerguem o uso dos instrumentos fazendo a perspectiva isométrica. Como eu falei semana passada, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai fazer o inverso do que vocês estavam fazendo. A gente aprendeu a planificar, né, um objeto. O que seria o planificar? Vocês tinham um desenho de um objeto que estavam em 3 dimensões, que estavam em perspectiva isométrica, né? Que todos aqueles cubos que vocês encontraram estavam em perspectiva isométrica e vocês planificaram. Gente, desculpa. E vocês planificaram, colocando, né, as vistas frontal, superior e lateral esquerda lá no plano que a gente tinha 2 dimensões. Agora a gente vai fazer um inverso. Aí a gente vai pegar um desenho que está planificado e colocar ele em perspectiva. Quando a gente fala em perspectiva, a gente fala, né, a gente tem várias possibilidades de trabalhar em perspectiva. A gente tem vários tipos de perspectiva. Eu vou mostrar para vocês agora 3 tipos de perspectivas e vou explicar por que normalmente a gente usa a isométrica, né? E a gente também tem perspectivas que são de 1 ponto, de 2 pontos, que elas são mais voltadas, né, dentro do que a gente estuda para a parte de interiores. Então, antes da gente ter todo esse sistema de programas de computador, antes de ter o computador acessível para todo mundo e tudo isso, todas essas perspectivas que a gente faz, né, não tão de forma realista, porque eram feitas na prancheta, eram feitas à mão. Então, a gente aprendia a utilizar os instrumentos, aprendia a fazer as perspectivas na prancheta. Eu cheguei a aprender, eu gostava muito de fazer as perspectivas de 1 ponto, principalmente as de 2 pontos. Elas elas não são assim tão simples de fazer, a gente começa dessas mais simples, de uma forma da gente conseguir ter a visão daquilo que a gente está passando, de entender como que isso vai ficar no espaço. Então, hoje a gente vai trabalhar da perspectiva isométrica. Gente, desculpa se eu não olho para a câmera, porque a câmera fica embaixo, eu acabo olhando para a tela, né? Teve até uma aluna que falou, professora, não parece que você está falando com a gente. Mas é que minha câmera, ela fica na parte de baixo do notebook, em vez de ficar na parte de cima. Então, quando eu estou falando, eu estou olhando para lá, é como se estivesse me filmando, eu não estou olhando para vocês. Mas eu vou tentar olhar para vocês o máximo possível. E aí a gente vai falar sobre como a gente começa a construir essa perspectiva isométrica a partir de informações de um desenho plano, tá bom? Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Não, professora. Okay. Até então, não. Tá. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela, tá? Para a gente iniciar, né? Como eu disse, esse PDF não fui eu que criei, eu encontrei ele, achei ele muito bom, por isso que eu vou usar ele como nossa referência. Bom, vocês estão vendo a minha tela? Sim. Tá. Então, tá bom.
Então, aqui a gente vai falar da perspectiva isométrica e tem uma introduçãozinha que fala, né? Aquilo que eu estava começando a falar. Que perspectiva é quando a gente faz a representação de algum objeto em 3 dimensões, que é basicamente como o ser humano vê também. A gente nunca vê nenhum objeto em 2 dimensões, né? Sempre em 3 dimensões. Essa disciplina, principalmente, ela é a disciplina em que começa a trabalhar, né? Eu falo o cérebro de vocês, para que vocês consigam, né, enxergar um objeto em 3 dimensões e consigam passar para 2 dimensões, porque a gente, né, de pouco tempo para trás, para cá, que a gente tem, né, a nossa, como que fala? A nossa impressora 3D, né, que ela consegue enxergar, mas toda a representação que chega para ela também é em 2 dimensões. Então, a gente conseguir trazer esse objeto, né, tudo que a gente enxerga para um papel que tem apenas 2 dimensões. E a perspectiva é o contrário, eu pegar essa representação, né, e conseguir transformar em 3 dimensões, conseguir desenhar esse objeto em 3 dimensões num papel plano, né, num plano. Então, é assim que é a questão da perspectiva que ela trabalha. E ela, como eu falei para vocês, existem vários tipos de perspectivas, né? Então, aqui ele coloca 3 objetos com 3 perspectivas diferentes. São as mais simples. Você tem a perspectiva isométrica, tem a perspectiva cavaleira e tem a perspectiva cônica. A perspectiva isométrica, desculpa, gente, ela normalmente é a mais usada. Por quê? Porque eu consigo colocar as informações, as dimensões em verdadeira grandeza. Então, todos os lados, quando a gente coloca, né, as medidas, elas vão estar em verdadeira grandeza. Na perspectiva cavaleira, ela tem, né, você vai ver aqui que... Peraí, volta lá na isométrica. Na isométrica, vocês vão ver que todos têm alguns ângulos, né? Na perspectiva isométrica, eu tenho uma frontal, né? Vamos dizer assim, qual que é a palavra? Ortogonal, eu vejo ela exatamente de frente, sem nenhuma angulação, e a lateral e a superior, ela aparece, no caso, né, com uma inclinação. Na perspectiva cavaleira, o único lado que aparece em verdadeira grandeza é esse aqui da frente. Os outros, a gente tem que fazer uma redução. Então, existe um cálculo para eu saber qual é a medida que eu vou colocar nessa lateral, né? Nessa angulação aqui. Então, normalmente, a gente não gosta muito de usar isso daqui, porque todos os lados não vão aparecer em verdadeira grandeza. Elas vão ter, né, uma redução desses valores. E na perspectiva cônica, a mesma coisa. Mesma coisa no quê? Os ângulos, né, ela existe uma deformidade. E se vocês observarem, na perspectiva cônica, é como se fosse quase uma perspectiva quase que de 2 pontos. Se vocês observarem a linha de baixo com a linha de cima, elas não são paralelas. Então, existe também, ela deforma um pouco mais o objeto do que, né, do que, por exemplo, nesse sentido aqui. Lógico que a gente não enxerga, né, um objeto como uma perspectiva isométrica. Quando a gente enxerga um objeto, a gente enxerga mais parecido com uma perspectiva cônica. Mas aqui também a gente precisa fazer, né, cálculos para as arestas, para que elas possam alterar o tamanho, porque a gente não coloca todos os lados em verdadeira grandeza. Vocês entendem o que é verdadeira grandeza? Tudo certo? Sim, prof. É como você fala? Oi? É como se fosse fala proporcional ao tamanho real do objeto? Exatamente. Não igual, mas... Não, é a mesma medida. Por exemplo, se o lado tem 2 metros
eu vou colocar 2 metros. Desculpa, gente, meu celular tocou. Eu vou colocar 2 metros, né, na hora de dimensionar, certo? Certo. No caso das outras perspectivas, eu vou reduzir esse valor, né, para que coloque nas laterais. Como a gente não vai trabalhar nem com perspectiva cavaleira, nem com cônica, a gente vai focar na perspectiva isométrica, tá? Na perspectiva isométrica, a gente faz esse processo com 3 eixos, certo? E esses eixos, né, quando a gente coloca eles têm 3 eixos com ângulos iguais de separação um para o outro, certo? Então, todas as informações que a gente coloca, que a gente usa, vão trabalhar nesses 3 eixos. Então, a gente tem largura, profundidade e altura do objeto. A gente coloca nessas informações. E dentro deles aqui, né, a gente tem o ângulo de 120 graus em relação de um eixo para outro. Então, eles são iguais. Aqui dá para ver o encaixe, né? Como se a gente tirasse de trás para frente o nosso objeto. Só que o que acontece? Quando a gente vai desenhar, normalmente a gente costuma, né, usar o prolongamento de frente para trás na hora do desenho. Então, aqui mostra, né, o eixo está lá no fundo do objeto. Para facilitar, né, para ajudar a gente no entendimento, né, e na construção do objeto, a gente traz essa angulação para o eixo da frente. Então, aqui dá para a gente ver, né, que os ângulos vieram para frente. E se a gente pegar, né, o sentido contrário, a gente traçar uma linha aqui, né, entre a linha paralela e o ângulo que a gente coloca, ele tem 30 graus. Então, a gente costuma falar que, para a gente desenhar uma perspectiva isométrica, eu tenho uma linha reta, né? E aí, esses ângulos dessa linha reta vão ter 30 graus, cada um dos lados. E o eixo Z, que vai me dar a altura, ele vai estar perpendicular, né? Então, ele vai ter 90 graus dessa linha reta. Então, quando a gente monta, né, o nosso ângulo nesse sentido. Gente, se tiver alguma dúvida, vocês podem parar e perguntar, tá? Não tem problema. Então, quando a gente coloca isso numa prancheta, a gente usa dessa forma. Tenho desculpa. Aí eu tenho a régua paralela, né? Normalmente a gente vai usar basicamente o esquadro de 30 e 60, né? Porque eu consigo ter o ângulo de 30 graus e virando ele eu consigo ter o ângulo reto, que é basicamente isso. O que é importante a gente ver, quando a gente coloca as informações, todas as outras linhas são paralelas. Então, quando eu coloco, né, a altura do objeto, a altura é paralela aqui à linha lateral. Então, a partir dessas 3, né, linhas que eu coloco, ou desses 3 eixos que eu coloco, né, tanto o Z, o X e o Y, eu consigo, só através dessas 3 linhas, traçar o objeto, porque as outras linhas são paralelas, certo? Então, por exemplo, fala aqui que cada eixo corresponde a uma dimensão. Então, eu tenho largura, eu tenho comprimento e eu tenho altura. Então, esses eixos, eles ficam marcados normalmente até o final, para que eu consiga colocar as alturas marcadas nesses eixos, né? Então, as medidas a gente coloca nos eixos X, Y, Z, né? Ou largura, altura e comprimento. E, a partir daqui, eu vou, com paralelas, traçando as informações. Uma forma que a gente usa, e eu tenho essa malha para mandar para vocês, é uma malha isométrica, que é um artifício que a gente usa, que ela já vem com todos os ângulos para que a gente consiga colocar o objeto. Então, normalmente,
essa malha ajuda a gente entender, né, como que o objeto vai ficar, para depois eu posso conseguir traçar ele na folha 4 ou no que a gente chama de papel croquis. Então, colocar as informações. Essa malha, né, ele tem vários triângulos com angulações, né, de 30 graus e com linhas perpendiculares a uma reta. Então, eu tenho linhas verticais e tenho essas outras linhas que estão inclinadas no ângulo de 30 graus. Então, eu consigo fazer uma malha em que eu consigo enxergar e colocar o objeto, por exemplo, no estudo à mão, para que eu entenda como que o objeto vai ficar. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem o eixo Z, que me dá a altura, a gente tem o eixo Y, que esse daqui é o X, na verdade, que ele coloca lá, ou a largura, e na outra linha eu tenho o outro eixo, e eu consigo, através dessas daqui, a gente vê que elas são todas paralelas, certo? Então, através delas, eu vou colocando as informações até entender o meu objeto. Deixa eu ver aqui, eu vou mostrar para vocês que eu vou colocar aqui para vocês. Essa malha aqui está em PDF, eu vou colocar para vocês aí, para vocês baixarem, e se vocês puderem, vocês podem imprimir para ajudar vocês a traçarem, fazerem o primeiro estudo, porque às vezes quando a gente vai desenhar com instrumento, é mais difícil até eu enxergar como que esse objeto vai ficar, né? Eu tenho que entender como que esse objeto vai ficar e muitas vezes, só começando pelo instrumento, fica mais complicado, né, de entender. Então, a gente começa com a malha, fazendo ela à mão, e depois eu posso passar ela pro papel croquis com as medidas. Deixa eu voltar lá para outra. Professora, Oi. no final da aula, você vai mandar esse PDF que você está explicando e a malha lá no grupo? Vou. Tá, Vou os botar dois, aqui né? também. Até o Vou. que você está explicando. Ah, tá, obrigada. Isso, vou botar tudo, tá? Tá, obrigada. Prof, Oi. na atividade dessa semana vai ter que fazer essa malha para fazer o desenho de cima? Ou essa malha é só para mesmo ter uma Essa base? malha pode ajudar vocês. O que normalmente em sala de aula eu peço para vocês fazerem? Quando vocês olham um objeto lá planificado, eu sempre falo para primeiro vocês fazerem ele, né, à mão, livre, né, sem instrumentação, para vocês conseguirem entender como ele vai ficar, e depois passar isso para as medidas, né, usando os instrumentos. Que isso aí me ajuda a entender como que esse objeto vai ficar, porque quando a gente começa a traçar, e com a falta de prática, eu não vou sabendo onde que tem que ligar um ponto com o outro, entendeu? Entendi. Mas E ele não coisa. vai ser obrigatório. Pode falar. Então, no caso, tipo assim, o desenho não é obrigatório, né? Essa malha. Desenho ali. Não. E aí, no caso, eu poderia imprimir essa malha no tamanho A3 mesmo e colocar por baixo do papel croquis? Eu indicaria que não, porque para você usar essa malha, você teria que, por exemplo, usar o instrumento de qualquer forma, porque sua mão não vai deixar o negócio reto, né? Uhum. Entendeu? Aí mas quando eu filmar aqui, vocês vão ver que é bem simples na hora de colocar as informações. O que eu acho que é mais difícil para vocês é vocês olharem planificado, enxergarem, né,
como que ele fica em 3 dimensões. É um processo que, por exemplo, é coisa do cérebro, né? O cérebro está acostumado a desconstruir, né? Vocês trabalharam para desconstruir. Agora, vocês vão ter que trabalhar o inverso. Então, todos esses exercícios, gente, não é um exercício para, eu vou saber usar o instrumento ou colocar as medidas. São exercícios para trabalhar o seu raciocínio, né? Para trabalhar o seu cérebro, no sentido dele começar a enxergar. Quando eu olhar para um objeto, eu consigo desconstruir e depois, se eu achar alguma coisa que está desconstruída, eu consiga construir. Então, ele ajuda vocês a terem visão espacial, que é o que a gente chama, entendeu? Que a maioria das pessoas não tem. Não tem mesmo. E isso daí não é uma deficiência da pessoa. São habilidades que algumas pessoas têm com mais facilidades e outras têm menos facilidades. Então, a geometria descritiva chega para vocês nesse sentido, de vocês primeiro entenderem como que a gente representa um projeto, né? Por que a gente tem planta baixa, corte, fachada, né? Planta de cobertura, que é como a gente enxerga quando a gente está fazendo um projeto. Eu tenho que desenhar aquilo e enxergar que aquilo vai virar em 3 dimensões e para trabalhar o cérebro de vocês. Entendeu? Entendi. Para o cérebro trabalhar. Por isso que tem bastante exercício para vocês fazerem. Entendi. E outra coisa, os exercícios da semana passada e dessa semana vão valer algum ponto? Não, vai ficar só vai ficar só da semana passada. Dessa semana, tá? Tá. Porque eu acabei colocando lá porque eu não achei justo colocar, pedir para vocês fazerem alguma coisa que não foi devidamente explicado para vocês, tá bom? Tudo bem, então. Tá. Mais alguma pergunta? Posso baixar aqui mais um pouco? Pode. Tá. Então, por exemplo, aqui tem como que é um processo de construção do objeto. Esse daqui é um objeto super fácil na hora de colocar. Ele já foi feito em 3 dimensões, por exemplo, né? A gente não está pegando um de 2 dimensões, que a gente está vendo as vistas, para fazer em 3 dimensões. Então, o que eu falo? Quando a gente pega o elemento lá em 2 dimensões, eu tenho que fazer, né, um estudo de como ele vai ficar para depois eu passar isso. E muitas vezes, quando a gente faz isso daqui, o estudo, né, deles à mão livre, sem medida certa, né, ele fica um pouco deformado. Por isso que a instrumentação é importante, tá bom? Então, como que a gente inicia? Isso daqui eu vou gravar para vocês, tá? O que está aqui, daqui para baixo, eu vou gravar para vocês. A gente inicia traçando, né, os 3 eixos, 30 graus de um lado, 30 graus do outro lado e a nossa linha perpendicular, né, no meio. Essa daqui é a nossa base, onde a gente começa a ter ideia de como que inicia o projeto, ou o desenho. Então, as medidas eu vou colocar nesse eixo de profundidade, deste eixo de largura e de altura vai ser aqui no eixo X ou de altura. Então, todas as medidas que eu coloco estão relacionadas com esse eixo. Então, se eu tiver de profundidade aqui, se eu tiver de largura aqui, se eu tiver de altura aqui, certo? Aí aqui está mostrando, né, como que ele marcou as informações e todas as outras linhas vão ser paralelas a essas linhas, né, ou a esses eixos que foram traçados. Então, para eu marcar a altura do objeto, apesar da medida estar nesse eixo, eu vou traçar paralela à linha de comprimento e a linha de profundidade. Então, vocês vão ver que na altura ela é marcada quando eu traço paralelamente, né, aos outros eixos. E o tamanho também. Então, eu vou traçar linhas paralelas. Normalmente, o que eu indico? Faz primeiro ele inteiro, né, e pode ir recortando ele depois. E aí é que ele começa a marcar
as medidas do recorte, né? Que ele tem um buraco nesse projeto. Então, ele marca as medidas referentes nos eixos, tá vendo? E depois ele pega e traça as paralelas que vão gerando o buraco no objeto. Muitas vezes vocês se perdem na hora de saber quais que vocês precisam apagar e quais que não precisam apagar. E às vezes vocês apagam alguma linha que não precisava apagar e aí vocês se perdem na hora de entender o objeto. Então é uma coisa que vocês têm que prestar muita atenção. E apesar dele ter deixado aqui, quando ele reforça, a gente consegue enxergar o objeto, né? Então, não é complicado de trabalhar. Eu, particularmente, acho bem gostoso fazer, mas precisa de atenção. Então, é um momento de super concentração de vocês e de vocês olharem para aquele planificado. Aqui, né, ele trabalhou a partir de um objeto que já estava em 3 dimensões. Eu vou mostrar para vocês como que a gente pega aquele desenho que vocês fizeram, né, planificado, e trazer isso para 3 dimensões. Então, vocês primeiro vão olhar para o objeto planificado, tá? Aqui, apesar de eu colocar para vocês, eu vou colocar esse PDF inteiro para vocês lá, mas aqui começa a falar da construção do círculo no isométrico, ele tem algumas particularidades. Eu não vou falar sobre isso hoje para vocês, porque a gente não vai ter círculo ainda, tá? Nessa atividade de hoje. Provavelmente na próxima semana a gente vai... Aí eu entro aqui de novo e explico para vocês como que faz essa parte. Mas, no geral, é esse daqui, tá bom? Mais ou menos como que vocês vão fazer. Pode falar no chat ou falar, né, por voz para a gente, só para eu ter um retorno. Então, turma, o que vocês vão usar principalmente? Aí dura que isso é transparente, né? Vocês vão usar basicamente o nosso esquadro, né? Que a gente fala que é 30, 60 e 90. Então, com ele, eu consigo traçar, né? Todos os ângulos de 30 graus de um lado. Ah, eu preciso fazer de outro. Como que eu faço? Eu viro o esquadro. Viro o esquadro, consigo colocar, né, o outro ângulo de 30 graus. Sei que tá ruim, porque, né, ele é transparente, mas eu vou explicar por cima daqui a pouco. E quando eu quero fazer o ângulo reto, né, eu vou virar o esquadro. Então, é um desenho que eu trabalho com o esquadro o tempo todo. Ele vai estar sempre virando e, como a gente não tem a régua paralela, o outro esquadro vai servir de base, né, para que eu consiga fazer com que corra o meu esquadro fazendo as paralelas. Tudo bem? E aí vocês vão ter que ter o escalímetro. Acabei de colocar minha folha aqui, né? Uma fita crepe e é assim que a gente vai fazer. Semana passada, eu não lembro quem foi o aluno que perguntou se podia fazer numa 4. Eu acho que vocês podem fazer numa 4. Provavelmente eu acredito que vai caber 2 desenhos em cada 4. Então, acho que facilita para vocês. Certo? Alguma dúvida até aqui? Prof, você vai postar a aula que horas? A gente vai gravar. Que eu vou gravar, ela demora um pouquinho, porque como eu gravo pelo celular, o celular demora. Eu ainda não descobri um jeito de gravar, não sei se é em baixa ou porque eu tenho que gravar, eu gravo do meu celular, eu transfiro ele para a minha nuvem, né? Porque eu tenho que transferir do meu celular para eu conseguir pegar pelo computador, para eu poder colocar senão ele fica muito grande e demora muito. Então, o processo de eu gravar, ele não é demorado, tá?
O processo de eu gravar é bem rápido assim. Eu gravo ele aqui no tempo que eu gasto para fazer. O que demora normalmente é o processo de baixar o vídeo, de inserir o vídeo em algum lugar, porque eu não consigo mandar o vídeo, como ele demora, da semana que eu fiz o outro, ele levou uns 20 e poucos minutos, quase 30 minutos. Então, 30 minutos de gravação de vídeo é muito pesado, mas eu tento colocar ele hoje. E daí os desenhos que é pra gente fazer, você vai mandar, né? Vou mandar. Ah, eu tenho aqui só para vocês terem uma ideia. Eu só vou colocar as medidas deles, só vou colocar medidas neles, porque eles estão sem medidas, então eu vou colocar alguns tracinhos para vocês compreenderem o tamanho deles, tá? Porque senão vocês não vão ter dimensão, no caso. E aí... Uai, não tá aqui. Pronto. Oi. No caso, a gente faz e manda para a senhora pelo portal? Isso, exatamente. Qualquer coisa, eu vou deixar uma semana para vocês entregarem, tá? Para vocês entregarem na próxima terça, que é dia 19, porque se tiver alguma dúvida, no dia 19 a gente tira, e aí vocês podem caminhar à tarde. Professora, em relação às aulas presenciais, o horário vai ser 8 horas que a gente vai começar a aula ou vai ser 9? Não, quando começar as aulas presenciais, a gente volta ao horário normal, tá? Então tá. Uhum. Normal. Por que eu não começo a aula às 8 aqui, turma? Porque eu tenho duas filhas pequenas, elas também estão tendo aula, né? Então, por mais que acorde cedo, eu tenho que organizar, né, cada uma no seu lugar, com as suas aulas, né? Então, às vezes, eu não consigo chegar aqui 8 horas sem que elas precisem da minha ajuda. Então, elas ficam entrando, elas ficam um pouco perdidas. Então, eu dou um suporte para elas antes das 9, e aí, porque a aulinha delas começa às 8 horas, e aí depois eu venho, porque daí eu fico tranquila aqui com vocês. Quando eu não dou muito suporte para elas, elas entram, elas me desconcentram, elas querem, né, atenção e informação. Então, foi por esse motivo que eu não comecei às 8. Mas eu acho que no sentido, acho que não prejudica a gente, porque a gente não é uma aula teórica que eu fico falando aqui, eu preciso dessas 2h30 falando com vocês, né? A gente faz a explicação e vocês fazem o resto em casa. Pode ser? Tudo bem? Mas em relação às aulas presenciais, quando voltarem, a gente volta ao normal. A aula inicia às 8, a gente vai, né, trabalhar na prancheta, vai estar tudo como era antes. Mas também a gente não tem nenhuma previsão, não foi ainda passado nenhuma reunião, nada de informação de voltar. Tinha uma conversa de que voltaria dia 18, né, que seria segunda-feira que vem, mas eu acredito que a gente não volte. Muito provável que a gente voltar no mês de junho. Não tenho nenhuma informação oficial, isso daí é o que eu acho, tá? Porque o governador parece que já está falando em 1º de junho, né? O Ministério Público falou que não entraria, então toda essa questão aí né, a gente não sabe. Então, a gente está trabalhando com tudo em cima do que é online por enquanto, para fazer com que vocês não percam, né? Não se, vamos dizer assim, não se desconcentrem da faculdade, não se percam da faculdade. Tá bom? Deixa eu só tentar colocar aqui para vocês já a malha. Prof, no caso, você vai gravar a aula agora e vai postar depois? Porque eu não consigo postar agora, né? O processo de eu gravar e postar, ele não é imediato, tá?
porque eu Tudo gravo bem, no então é só aparelho, tá? Mas eu vou, família. quando eu conseguir postar, eu coloco lá no grupo, que tá postado, eu mando o link lá no grupo mesmo, tá bom? Tudo bem. Tá, Tá? E obrigado. aí eu coloco lá no Ava também, tá bom? É só porque ele não é tão rápido. Até aqui nas gravações do Teams, a gente finaliza a aula, ele processa, aí ele vai para uma outra plataforma, esqueci o nome da plataforma, do streaming, né, da Microsoft Streaming, ele vai para uma outra plataforma, dessa plataforma eu baixo ele, aí eu gosto de dar uma editada, e aí eu subo ele para o YouTube. Então, é um processo que ele não é tão simples, né? A gente está falando aqui, tá tudo bem, a gente está falando aqui e está aparecendo, né? Mas lá quando a gente faz todo esse processo, aqui no Teams ele processa, ele me manda um e-mail falando que já baixou, que já está na outra plataforma, eu entro na outra plataforma, baixo o vídeo, aí no que eu baixo o vídeo, eu tenho que subir ele no YouTube. Eles não têm ligações, né? De eu falar, já manda para o YouTube, certo? Então, por isso que às vezes a aula não vai imediatamente pro AVA, né? Ou o link para vocês. Ele tem todo um processo que demanda tempo no sentido de, dependendo como a internet está, baixar o arquivo, subir o arquivo, né? Aqui comigo até tem sido mais rápido, mas a gente já teve história de professores de demorar, assim, para subir no YouTube umas 4 horas, por exemplo, né? Então, e aí quando eu também faço, como que eu acabei de falar o nome, quando eu mexo no vídeo, num programinha que eu tive que aprender aqui também, ele fica um pouco mais reduzido, então eu consigo subir ele mais rápido. Mas é por esse motivo, gente, que às vezes a aula não chega tão para vocês. Oi. Eu não sei se é o mesmo que acontece com os outros, mas às vezes você pergunta se tipo, a gente entendeu e tal, e eu não respondo porque eu tô assistindo pelo computador. E no computador eu não consigo, não consegui conectar nenhum fone de ouvido que desse certo para captar meu áudio. Que eu tento e daí ninguém responde, e pelo que eu entendo é porque não escutam eu falando. Aí, para eu conseguir responder, eu tenho que conectar pelo celular e responder pelo celular. Nossa. Aí, por isso que às vezes você pergunta se a gente entendeu, e daí eu tô lá entendendo tudo, mas eu não consegue responder. Não, eu sei que a gente tem essa questão de computador, internet, celular, né? Às vezes a internet não comporta mesmo todas essas informações. Eu mesmo, na sexta-feira passada, na minha turma, na minha orientação de TFG, meu computador, ele, né, que nem eu falei para vocês, na lei tinha que acontecer um monte de coisa na mesma semana, aconteceu. Então, meu computador, ele não estava conseguindo conectar, e no programa que a gente faz orientação também não estava, que era o Skype. Então, assim, eu não consegui fazer orientação. Então, a gente entende quando o aluno, às vezes, não consegue, né? A intenção não é prejudicar ninguém, é só que vocês... Às vezes eu pergunto, porque fica tão silêncio essa sala, que eu fico, gente, será que eles estão entendendo ou não estão entendendo, né? Mas eu sei que é uma disciplina que vocês vão precisar do quê? Vocês vão precisar fazer para gerar dúvida, para a gente conversar. Por isso que eu não vou pedir para vocês entregarem antes da próxima aula, tá? Para ver se vocês vão ter alguma dúvida, para a gente conseguir tirar elas na próxima aula, tá bom? Gente, se não tiver mais nenhuma dúvida, essa é a parte que a gente fica ao vivo. Vou terminar de gravar aqui a nossa parte da prancheta e aí vou encaminhar tudo para vocês. Tudo bem? Se não tiver, a gente encerra a aula hoje. Muito obrigada, estou adorando ter vocês todos aqui, assim, né? Eu acho que dentro do que eu percebi, a gente está quase com a sala cheia mesmo da turma, da quantidade de alunos que a gente tem. Parece que faltam um pouco, mas assim, eu estou
gostando muito da presença de vocês. Só não fiquem inibidos para tirar dúvida, para perguntar, para qualquer coisa que vocês precisarem, tá bom? Quem não colocou o nome, coloca o nome lá para mim, lá no chat, o nome completo, só para ficar registrado. Não é uma chamada obrigatória, tá? A gente não vai lançar falta para quem não estiver aqui, mas a gente pede para que vocês fiquem, para que a gente possa acompanhar quem está participando, para a gente ter uma ideia de como que vai ser futuramente na hora que a gente retornar no presencial, tá? No mais, gente, obrigada pela presença, boa semana para vocês. Não vai falhar dessa vez, já estou com tudo aqui para começar exatamente agora a nossa gravação, a minha gravação da prancheta com vocês, tá bom? Tchau. Tá bom, professora. Tchau. Até semana que vem, obrigada pela presença. Até. Tchau, até.